Acaba de entrar no ar a coletiva, governador Carlos Moisés falando. Procurador-Geral do Estado, doutor Alisson, secretário Elton, secretário de Saúde, doutor Paulo Queires, que é o delegado-geral de Polícia, e também o professor Luiz Felipe, que é o controlador-geral do Estado. No momento em que a gente toma ciência de um processo que não é muito usual a forma como ele aconteceu, logo solicitamos ao secretário Elton que instaurasse uma sindicância para apurar esse fato, e não só esse fato, mas todas as compras realizadas em Santa Catarina desde o início da pandemia. Isso é importante que se diga. Então, a Secretaria instaurou duas sindicâncias, uma para levantar essa questão especificamente e a outra para avaliar todas as outras compras que foram realizadas em Santa Catarina, vinculadas ao evento pandemia coronavírus. Além disso, no campo jurídico, nós acionamos também a Secretaria, a Controladoria-Geral do Estado, para que instaurasse um procedimento, ou uma tomada de contas especial, ou até mesmo uma auditoria, para acompanhar esse fato específico, além das duas sindicâncias instauradas no âmbito da Secretaria de Saúde. E também a Procuradoria do Estado entrou nesse processo para garantir, através de medidas judiciais, que podem ser pleiteadas pelo Estado de Santa Catarina, para que não haja nenhum prejuízo ao erário público catarinense. No campo criminal, nós acionamos a Polícia Civil de Santa Catarina, que já instaurou um inquérito policial para averiguar eventuais responsabilidades criminais também em relação a esse fato. Além disso, obviamente, os órgãos de controle, o governo de Santa Catarina pretende, tão logo tenha alguma materialidade de algum fato, encaminhar isso aos órgãos de controle, ao Ministério Público de Santa Catarina, ao próprio Tribunal de Contas, para que tomadas outras medidas, de apoio na busca de esclarecimento desses fatos possam ser realizadas em Santa Catarina, inclusive com representação do próprio governo do Estado a esses órgãos de controle, para que medidas sejam tomadas na medida em que se apure eventual desvio, que não há ainda, o procedimento foi instaurado, mas ainda não foi conclusivo. Então, logo se conclua em havendo algum desvio, esses órgãos são naturalmente representados pelo governo de Santa Catarina. Algumas questões que as pessoas poderiam fazer, por que o governo pagou, por que a Secretaria, através do seu setor de compras, pagou antecipadamente esses produtos. São objeto da compra, foram 200 respiradores, esse é o grande desafio de todos os estados, durante a pandemia, que a gente assista de fato à saúde e que não passe pelo que alguns estados já estão passando, no sentido até de não ter, ou de ter um comprometimento da sua rede hospitalar e que não atende à demanda. Então, por que pagou antecipadamente? Essa é uma questão que terá que ser respondida em sede tanto do inquérito policial, quanto da sindicância, ou quanto de qualquer outro procedimento instaurado por órgão de controle. Nos estranha, realmente, não é um procedimento indicado pelo governo do Estado. Eu tenho mais de 30 anos de serviço público, aqui os que me acompanham também têm longa história na atividade pública, e esse não é um procedimento padrão, e nem um procedimento orientado também pelo governo, antecipação de pagamento. Obviamente, primeiro se recebe o bem, certifica-se a condição de entrega e também que o bem solicitado ou licitado, ou mesmo por dispensa de licitação, o bem especificado na dispensa de licitação, seja de fato aquele que foi adquirido e pago. Então, consequentemente, seria pago tão logo se desse o recebimento. Isso me parece que precisa ser esclarecido também nesses autos de investigação que são instaurados agora. Com relação à velocidade de compra, isso também vai ser objeto dessas investigações, o porquê que se deu de forma tão ágil, tão rápida, e se isso saiu da rotina, da normalidade, as razões pelas quais essa compra, entendo ali algumas impropriedades no seu procedimento, elas terão que ser esclarecidas através de uma investigação adequada pelos órgãos competentes, para que traga à luz todo esse procedimento. Ainda na expectativa, a empresa até hoje não entregou esses equipamentos, mas ainda na expectativa de, eventualmente, recebê-los, para que não se caracterize, de fato, uma lesão ao erário público. Mas
mesmo nessa expectativa, diante de novos prazos que foram aventados pela empresa, todas as medidas cabíveis no âmbito administrativo, no âmbito civil, no âmbito criminal e de responsabilização e de apuração de fatos serão tomadas pelo governo de Santa Catarina. Se algum dos senhores quiser também fazer uso da palavra, para que alguém aproveite, né, a fala, não sei se da Polícia Civil, quiser fazer uso da palavra, doutor Paulo, por favor. Senhor governador, cumpre informar que a Polícia Civil foi já instada a agir nessa situação. O respectivo inquérito policial está sendo instruído. Então, logo seja concluído, nós remeteremos ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina para as devidas providências. E todos aqueles princípios que norteiam a administração pública e que não foram cumpridos serão por nós devidamente apurados. Bem. Professor Luiz Felipe, por favor. A CGE, assim que tomou conhecimento, já tomou as medidas administrativas necessárias, já instituiu uma comissão para apuração das questões em si e vamos dar a atenção necessária ao que o fato merece. Secretário Elton. Também é importante destacar as pessoas que nos ouvem. Temos um questionamento também que acabou chegando ao nosso conhecimento referente a um parecer jurídico do dia 27, em que está indicado que seja feita a rescisão do contrato. Na verdade, nós temos um parecer que indica a aplicação de multa e suspensão desta empresa participar de processos licitatórios por um período de 6 meses. Então, o parecer jurídico ele não deixou de ser acatado. Nós estamos ainda em procedimentos administrativos para atendimento, obviamente, desse parecer, mas sempre deixando claro que o parecer ele não indica que seja realizada a suspensão, a rescisão deste contrato, ele indica a suspensão da empresa de participar de processo licitatório. Por favor. No âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, nós já estamos trabalhando com equipe direcionada a atuar nesse caso, para tomar as medidas judiciais cabíveis, no intuito de avaliar a questão e de que o Estado não sofra a lesão aos recursos públicos. Então, nós já estamos atuando desde que fomos informados da questão e esperamos que as medidas judiciais sejam bem feitas e adequadas para o caso em questão. Então, algumas respostas, de fato, nós só teremos a partir dessa instauração dessas investigações, que já estão correndo em todas as esferas. O que nós pretendemos é que isso não lese efetivamente o patrimônio, o erário público, e que a gente consiga efetivamente receber os bens ou a restituição dos valores pagos de forma adiantada, que também, reitero, o governo não concorda com esse posicionamento. Inclusive em várias conversas, até com os órgãos de controle, já era um posicionamento nosso, né, de que, especialmente, inclusive em tempos de pandemia, nós teríamos que ter muito zelo, muito cuidado, por conta da grande demanda pelo mesmo objeto, né, respiradores. Esse é um objeto raro em todo o mundo. Então, cuidado redobrado, que é o que o setor de compras deveria ter adotado, e por isso instaura-se os procedimentos devidos para que a gente esclareça o porquê dessa tomada de decisão pelo gestor local, né, pelo responsável por compras e também pelo setor de pagamentos, para que isso venha a lume e que a gente possa, então, trazer o esclarecimento à população de Santa Catarina. Reiterando aqui a necessidade de nós mantermos todos os cuidados, né? A pandemia continua, não atingimos o nosso pico ainda, precisamos de respiradores, vamos adquirir outros respiradores também, além destes, tem processos de compra, estamos aguardando, inclusive, a chegada, temos um processo de importação da China, que não foi feito o pagamento antecipado, obviamente, por isso nos causou estranheza esse processo deve ser concretizado nos próximos dias, com prazo de entrega, acho que para final do mês de maio, para que a gente não tenha a nossa população desassistida. É importante, então, reiterar que todos que puderem fiquem em casa e aqueles que têm que sair mantenham as normas, né? As boas práticas que você consegue através do site coronavírus.sc.gov.br, identificá-las uma a uma. Ali nós temos os relatórios, transparência, ocupação de leitos, enfim,
tudo que está sendo feito pelo governo de Santa Catarina. Esse aqui é mais um compromisso nosso de transparência e certamente traremos as informações a público, tão logo elas estejam sob o domínio dos órgãos de controle e daqueles que estiverem procedendo às investigações. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.